Uma das noções aparentemente invencíveis de nossos tempos é que grandes disparidades de renda e riqueza são estranhas, suspeitas e provavelmente sinistras. No entanto, existem grandes diferenças de produtividade por trás das diferenças de renda e riqueza, seja entre nações ou entre indivíduos. Muitas dessas diferenças nacionais de produtividade são devidas à geografia, e não aos seres humanos. No início do século XX, a renda média nos Balcãs era apenas cerca de um quarto da renda média nas nações da Europa Ocidental. Grande parte disso se deveu à geografia. A Europa Ocidental havia passado por uma revolução industrial baseada não apenas em tecnologia, mas também na presença de minério de ferro e depósitos de carvão, os principais ingredientes na produção de ferro e aço, que por sua vez eram ingredientes-chave da produção industrial. Não apenas esses depósitos eram inexistentes nos Balcãs, mas também não havia maneira economicamente viável de os transportar até lá. Não havia tantas redes de vias navegáveis nos Balcãs como na Europa Ocidental, e as cadeias de montanhas bloqueavam grande parte da região para remessas terrestres. Não apenas as coisas materiais sofreram com essas limitações geográficas, mas também as próprias pessoas. Povos isolados geralmente foram povos atrasados, quer tenham sido isolados por montanhas, selvas ou outras limitações geográficas, como viver em pequenas ilhas espalhadas por um mar vasto e vazio. Em outras palavras, o tamanho do universo cultural de um povo influencia até que ponto eles podem se desenvolver, tecnológica e culturalmente. Quando os colonos britânicos cruzaram o Atlântico e encontraram os iroqueses na América do Norte, eles não se confrontaram simplesmente como britânicos versus iroqueses. Eles se confrontaram como pessoas com universos culturais muito diferentes e de tamanhos muito diferentes. Os britânicos conseguiram cruzar o Atlântico em primeiro lugar apenas por causa dos avanços culturais que eles haviam adotado de outros povos da Europa, Ásia e Oriente Médio. Os britânicos dirigiam seus navios com lemes inventados na China. Eles podiam navegar com instrumentos baseados em trigonometria, inventados no Egito. Seus cálculos eram feitos com números inventados na Índia. Grande parte do que eles sabiam sobre o mundo em geral foi adquirido lendo materiais escritos em letras inventadas pelos romanos. Os iroqueses não tinham um universo cultural semelhante. Eles não podiam se basear nas culturas dos astecas ou dos incas, pois nenhum desses três grupos sabia da existência uns dos outros, muito menos da existência de outras culturas do outro lado dos oceanos que os cercavam e isolavam a todos. Uma razão para o maior isolamento cultural no hemisfério ocidental foi que a América do Norte e do Sul não tinham cavalos, bois ou outros animais capazes de transportar cargas pesadas por longas distâncias. Isso limitava a quantidade de comércio que poderia ocorrer e a distância que valeria a pena mover produtos por meio do custoso uso de carregadores humanos. Por sua vez, isso significava limitar a gama de contatos culturais em geral. As canoas indígenas podiam viajar por distâncias consideráveis na água, mas não havia ou havia pouco incentivo econômico para construir embarcações maiores, capazes de viagens mais longas, uma vez que havia severas limitações sobre a quantidade de carga que poderia ser transportada quando as embarcações chegassem à terra firme. O simples fato de que a vasta massa terrestre da Eurásia se estende de leste a oeste, enquanto os continentes do hemisfério ocidental se estendem de norte a sul, também limitou o tamanho do universo cultural de forma diferente nas duas regiões do mundo. Em um momento em que a maioria da raça humana estava envolvida na agricultura ou na caça de animais ou criação de animais, o conhecimento de culturas específicas e de animais particulares era muito mais amplamente aplicável quando se espalhava de leste a oeste do que quando se espalhava de norte a sul. O conhecimento do cultivo de arroz, por exemplo, podia se espalhar por toda a Ásia e chegar à Europa porque grande parte da Ásia e da Europa estão em latitudes semelhantes, com climas semelhantes. Mas as bananas não podiam se espalhar da América Central para o Canadá, porque o movimento de norte a sul envolve mudanças maiores de clima. Da mesma forma, muitos animais tropicais não existem em climas mais frios, então o conhecimento de como caçar ou domesticar animais não pode ser transferido tão longe de norte a sul quanto pode de leste a oeste. Tudo isso não é uma questão de elogio ou culpa, ou mesmo de genes. Seres humanos podem discriminar grupos específicos, mas a geografia discrimina mais poderosamente povos inteiros, nações e civilizações.